atrapalha o andamento aí da disciplina, e aí a gente tem que caminhar, né? Eu sei que vocês estão num momento agora de muito trabalho, mas a disciplina ela tem que ser finalizada. Então, nós já estamos entrando na parte final. Hoje eu vou estar falando de membrana plasmática e transporte celular, e a partir das duas próximas aulas que nós vamos ter, para a gente poder finalizar, a gente vai estar falando sobre as rotas metabólicas. E aí a gente encerra a disciplina. Então, vamos começar. Então, membrana plasmática e o transporte celular, né? Nós já comentamos algumas coisas. Nas aulas de lipídio, nós chegamos a falar um pouco sobre membrana. E transporte celular, nós chegamos a trabalhar um pouco com bomba de sódio e potássio em minerais, né? Eu não sei se vocês estão lembrados. Então, é aquele negócio que eu venho falando desde o começo do curso. Tem que acompanhar realmente, né, as aulas para não perder o fio da meada. Você vê que cada conteúdo ele tende a ser relacionado, né, um com o outro. Por isso é que é tão importante essa questão aí do acompanhamento. Bom, com relação à organização de célula, muito do que nós vamos falar aqui vocês já devem ter visto em citologia, mas é sempre bom a gente poder dar uma reforçada, né? Eu sempre falo que a melhor coisa para a gente poder estar fixando conteúdo é estar revendo aquilo que nós já vimos, é uma forma da gente poder estar fixando. Então, lembrando que quando a gente trabalha com a organização a nível celular, as células presentes nos seres vivos, elas são classificadas em dois tipos. Eucariontes, ou eucariota, que é a mesma coisa, e procariontes, ou células procarióticas, ou procariota. Essas estruturas celulares, elas tendem a se diferenciar basicamente pelo quê? Pela estrutura celular existente entre elas. Então, as células eucarióticas, né, elas tendem a ser mais complexas se nós formos comparar em relação às células procarióticas. Bom, com relação ao procarionte, né, células procarióticas, o que caracteriza essas estruturas? Elas são caracterizadas por ter uma estrutura simples e a ausência de um núcleo definido, como a gente observa em uma célula eucariótica. Sabe-se, né, através da ciência, aí, que esses indivíduos procarióticos são indivíduos que surgiram aqui no planeta Terra há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. E, né, através de uma teoria conhecida como a teoria de Oparin-Miller. E que, por muitos anos, esses organismos eram formados, né, no nosso planeta apenas por indivíduos com esses formatos de células, até surgirem os organismos eucarióticos ali por volta de 1,7 bilhões de anos. Então, quando a gente trata de uma célula procariótica, né, um indivíduo procariótico, o que basicamente a gente tem? A gente tem a presença de um DNA, né, ali presente na sua estrutura, que é o que a gente chama de nucleóide. Existe a presença de ribossomos. Alguns desses indivíduos podem apresentar uma parede celular e também o que a gente chama de estrutura em formato de cápsula. E grande parte desses indivíduos procarióticos, eles são o quê? São bactérias, né? Então, essas bactérias, elas desenvolveram ao longo do processo evolutivo várias formas que auxiliam na sua locomoção de acordo com o ambiente onde elas estão inseridas. Então, algumas delas são ciliadas, podem apresentar
mais de vários cílios, né, que auxilia na movimentação. Pode apresentar flagelo, como presente aqui nessa estrutura. Algumas apresentam mais de um flagelo. Isso tudo foi estruturas que foram adaptadas ao longo do tempo para que esses indivíduos pudessem se adaptar ao ambiente onde eles estão inseridos. Vocês reparem que ela tende a ser uma estrutura muito mais simples do que quando nós formos comparar com indivíduos eucarióticos. Esse nome, procarionte, ele vem do grego, né? Pró quer dizer o quê? O antes, o primeiro, e o carion quer dizer o núcleo, ou seja, são indivíduos que foram surgidos anteriormente àquela presença do núcleo que nós vemos em indivíduos eucarióticos. Então, além disso, as células procariontes, elas são formadas basicamente por que estruturas? Citoplasma, que está aqui presente, ribossomos, né, que são essas estruturas, aqui é como se fossem esses pontos aqui presentes nessa estrutura que nós estamos observando, e o material genético, que tende a estar o quê? Tende a estar livre, ali presente dentro do indivíduo. E a membrana plasmática, que também está presente, né? Então, a membrana plasmática, que é um dos focos da aula de hoje, ela está presente tanto em organismos procarióticos como em organismos eucarióticos. Só que, como nós já comentamos, a principal característica, né, que tende a diferenciar indivíduos eucarióticos de procarióticos é essa ausência da carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é aquela membrana que define o núcleo, que é onde contém todo o material genético dentro de uma célula eucariótica. Além disso, em indivíduos procarióticos, o material genético, nós já comentamos, né, ele fica nessa estrutura aqui chamada de nucleóide. Só que ele é um núcleo que não é separado, né? Ele está ali presente, quase que solto ali dentro daquela estrutura, né? Ali dentro do citoplasma dessas células. E no citoplasma ele tende a abrigar moléculas de DNA circulares chamadas de plasmídios, que são essas estruturas aqui presentes, né? Que são filamentos de DNA presente ali no citoplasma dessas estruturas procarióticas. Além disso, os seres procarióticos, eles possuem apenas uma célula. Então, dessa forma, eles podem ser chamados de indivíduos unicelulares. O pessoal tende a fazer um pouco de confusão, né? Eles acham que somente indivíduos procarióticos é que vão ser indivíduos unicelulares. Isso é um erro. Por exemplo, nós temos indivíduos eucarióticos que podem ser unicelulares, né? Pode apresentar uma célula somente. Quer ver um exemplo? A ameba. A ameba, ela é uma estrutura eucariótica, mas que apresenta somente uma célula. Então, ela é chamada também, né, de um indivíduo unicelular. Dentro dos procarióticos, nós temos como os grupos mais importantes as bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias, o que difere as bactérias das cianobactérias? As cianobactérias, elas são estruturas capazes, né, células capazes de realizar o processo de fotossíntese, que a gente observa em algumas algas e alguns vegetais. Inclusive, anteriormente, essas cianobactérias, elas eram chamadas de algas azuis, né? Pelo fato dela possuir esse formato mais voltado para o azulado ou um verde azulado. Só que, na verdade, esse conceito é um conceito equivocado. Por quê?
Porque se nós formos pensar, as algas, né, como nós conhecemos aí, muito presente nos oceanos e também nos rios e lagos, elas são organismos que apresentam estruturas eucarióticas. Então, hoje em dia, o termo mais correto da gente poder estar chamando realmente é utilizando esse conceito de cianobactérias. Tem cada vez mais abandonado esse conceito de algas azuis. Além disso, as bactérias e as arcais, né, que é onde se inclui as cianobactérias, elas são também, como eu já falei, organismos procariontes e podem assumir diferentes formas. E muitas vezes o formato dessas bactérias faz com que ela leve esse formato no seu nome científico. Mais para frente a gente vai estar vendo alguns exemplos. Então, as bactérias elas podem assumir formas de espirilos, né? Que são aqueles seres alongados que possuem também um formato até helicoidal, formato de hélice. Os cocos, que são organismos relativamente esféricos. Os bacilos, que tendem a ser indivíduos levemente alongados. E os vibriões, que são aqueles que apresentam a forma dobrada em forma de arco ou de vírgula. Então, como eu falei com vocês, aí nós temos alguns exemplos, né, de formas presentes em algumas bactérias. E vocês reparem que algumas dessas bactérias levam no seu nome científico a forma que ela possui. Então, por exemplo, ó, o diplococo aqui, o nome científico é o Streptococcus pneumonia, né, que é um agente muito importante, infeccioso, no processo de pneumonia. Então, outro exemplo, o bacilo, Bacillus anthracis, né, que é a bactéria responsável pelo antrax, né? Outra estrutura, ó, a Helicobacter pylori, ou seja, esse Helicobacter diz respeito ao quê? Aquele formato em hélice. Olha a Vibrio cholera, né, que é o agente infeccioso da cólera, um dos agentes. Ela leva o nome Vibrio, por quê? Porque ela apresenta o seu formato em formato de um vibrião, né? Então, muitas vezes, o nome científico ele está associado com a forma da bactéria, né? A forma bacteriana. Então, isso é só a nível de curiosidade. Como eu falei com vocês, né, acredita-se que a vida na Terra tenha surgido há mais ou menos bilhões de anos atrás, e segundo a teoria que hoje prevalece, que é a aceita, que é de dois pesquisadores, Oparin e Miller, o primeiro ser vivo surgiu da combinação de elementos químicos presentes na Terra primitiva. Então, os primeiros indivíduos foram indivíduos procarióticos. Então, nós podemos dizer que essas estruturas aqui, esses indivíduos, são os nossos parentes mais antigos que nós tivemos na formação aqui do nosso planeta. Bom, além disso, um organismo procariótico, o processo de divisão celular dele é um processo diferenciado do que ocorre com organismos eucarióticos. Então, por exemplo, nas células procarióticas não ocorre aquele processo que vocês viram muito em citologia, conhecido como mitose, né? Então, como é que ocorre a divisão celular nessas células? Ocorre por um processo chamado de gemiparidade ou fissão bimária. É como que se um indivíduo ele fosse capaz de se auto-replicar, formando estruturas idênticas. E, geralmente, esse processo de reprodução que ocorre nesses indivíduos procarióticos, ele ocorre de uma maneira muito rápida, né? Como nós já
observamos principalmente quando a gente estuda microbiologia e principalmente, eu vou dizer por mim, quando a gente estava estudando microbiologia do rumen ali presente naqueles indivíduos, aquelas bactérias presentes ali a nível ruminal. Você vê que a reprodução que ocorre ali, ela é uma reprodução muito acentuada. E geralmente essa divisão ocorre graças a esse processo conhecido como processo de gene-paridade ou fissão binária assexuada, né, que vai estar recombinando o material genético para que aquele indivíduo possa se multiplicar. Além disso, o processo de energia também difere do que ocorre com os organismos eucarióticos. Por quê? Porque nesses indivíduos procariontes não possui a presença da mitocôndria. A mitocôndria ela é uma estrutura muito importante, por quê? Porque ela é responsável pela geração da molécula conhecida como ATP, que é a molécula base energética presente dentro do organismo. Então, na medida que aquela célula ela possui a presença da mitocôndria, ela vai ser capaz de produzir moléculas de ATP. Agora, indivíduos procarióticos, eles não possuem mitocôndrias. Nós já vimos já as estruturas deles anteriormente. Então, como é que eles fazem para produzir energia, né, para que ela possa estar suprindo os gastos energéticos ao longo da sua vida? Ela possui enzimas oxidativas, algumas ATPases, né, que são ligadas ali na face interna da membrana, que são capazes de estar gerando moléculas energéticas para estar suprindo a exigência energética dessas células. Então, o processo de produção de energia de indivíduos procarióticos ele tende a ser bem distinto do que ocorre com indivíduos eucarióticos. Além disso, agora nós vamos falar de células eucariontes, né, organismos eucarióticos. Nós já falamos, né, a principal questão, além delas ser estruturas muito mais complexas em relação a indivíduos procarióticos, a gente repara que ela tem a presença de um núcleo definido, além, né, como já foi dito, de uma estrutura muito mais complexa, ou seja, dentro da célula é visível a presença de várias estruturas que estão ausentes em indivíduos procarióticos. Então, esse nome, eucarionte, ele também vem do grego. Eu quer dizer o quê? Verdadeiro. E carion, núcleo, ou seja, apresentam realmente um núcleo delimitado que nós podemos chamar de um núcleo verdadeiro. Além disso, ela tem uma membrana individualizada que delimita e envolve o núcleo celular, que é o que a gente chama de carioteca. Né? É comum todas essas estruturas aqui presentes dentro das células, elas possuírem membranas que vão estar limitando, né, essas estruturas dentro da célula. E não é diferente, o núcleo também possui essa membrana, e aqui dentro desse núcleo nós vamos ter o quê? O armazenamento de todo o material genético presente, né, dentro desta estrutura. E como nós já falamos, são células que possuem muitas organelas celulares, sendo que cada organela tem diferentes funções. Nós acabamos de falar sobre a mitocôndria, né, que ela é muito importante na produção de ATP, para gerar ATP tanto para o organismo quanto para a célula, além da presença de citoplasma e de um núcleo bem definido. Os seres eucariontes, foi aquela questão que nós chegamos até a comentar, né? Eles podem ser unicelulares. Então, o melhor representante que a gente tem de seres unicelulares dentro de indivíduos eucarióticos seria o quê? Seria as amebas.
Agora, grande parte deles são pluricelulares. Então, a gente encontra esses indivíduos pluricelulares dentro dos reinos protistas, dos protozoários, dentro do reino fungi, dos fungos, dentro dos reinos plantae, dos vegetais, e do reino animalia, que é do reino dos animais. E lembrando que a divisão celular, aqui essas células são submetidas sempre envolvendo processos de meiose e processos de mitose, que são processos ausentes em indivíduos procarióticos. Bom, nós vimos que esses indivíduos eucarióticos, eles, além daquela membrana plasmática que vai estar envolvendo a célula, ele possui ali dentro, né, entre as suas estruturas, todo um sistema conhecido como sistema de membrana. O que é isso? É um sistema que tem a função de separar todos os processos metabólicos que ali ocorrem de acordo com as moléculas que são absorvidas e as diferenças enzimáticas que ocorrem entre as membranas. Então, ali dentro daquela célula, a gente pode dizer que ela é toda compartimentalizada, né? Tem a presença ali de diversos compartimentos, ou seja, diversas estruturas que vão estar formando esse indivíduo eucariótico, que, como nós já podemos ver, realmente é um indivíduo muito mais complexo do que aqueles organismos procarióticos. E essa divisão de tarefas permite que as células eucarióticas elas tendem a ser bem maiores, né, e sejam muito mais eficientes em realizar processos metabólicos. Então, só para a gente poder fechar isso aí, nós temos aqui um esquema de uma célula eucarionte e outra procarionte. Então, dá a olho nu aí a gente consegue observar, né, as diferenças existentes entre uma e outra e a complexidade existente desse indivíduo eucariótico em relação a esse procariótico. Comum, o que a gente consegue estar reparando? A presença da membrana celular, que está presente nas duas estruturas, a presença dos ribossomos e o citoplasma, que é comum nas duas estruturas. De resto, tudo tende a estar variando. Bom, então agora vamos falar mais realmente do foco da aula, né? Vamos falar de membrana plasmática. Quando a gente fala de membrana plasmática, a principal função da membrana plasmática é o quê? Separar o citoplasma do meio extracelular. Por isso que a gente fala, né, que a membrana ela serve para estar delimitando a célula. Só que não é só isso. A membrana plasmática ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva ela é importante para quê? Ela é fundamental para manter o equilíbrio químico dentro da célula. Ou seja, ela permite com que ocorra uma troca, né, de elementos físico-químicos, tanto a nível intracelular, dentro da célula, quanto a nível extracelular, ali presente naquele ambiente fora da célula. Então, a membrana ela possui realmente, ao longo do seu processo de formação, de evolução, ela foi totalmente, né, constituída e formada, permitindo com que ocorresse esse processo de seletividade, né? Então, ela não permite que tudo que está ali dentro entre no meio externo para dentro da célula, como ela não permite também que tudo que esteja dentro da célula seja levada para fora. Por isso que a gente fala que existe ali um processo de permeabilidade seletiva, ou seja, tem toda uma estrutura de seleção que envolve esse processo. Uma questão que a gente tem que ficar atento, muitas vezes o pessoal tende a confundir
membrana celular com parede celular. Os dois são envoltórios celulares, mas os dois têm funções totalmente diferentes, características totalmente diferentes. Então, a parede celular, ela tende a ser rígida, composta por materiais inertes, e a composição varia, né? Por exemplo, em bactérias, algumas possuem parede celular, a constituição daquela parede celular ela é composta por um peptídeo glicano, né? Ou seja, ela é composta basicamente de uma estrutura rica em peptídeos e rica em carboidrato. Fungos possuem como parede celular composta de quitina. E nos vegetais, nós já chegamos até a ver isso, é composta basicamente de celulose, ali hemiceluloses, pectina e também pode haver a presença de lignina. Né? Nós vimos que na medida que o vegetal tende a ficar mais velho, tende a aparecer a parede celular secundária e, consequentemente, o teor de lignina tende a aumentar. Vocês lembram que tem até uma relação com a digestibilidade, né? A lignina, no organismo do animal, do indivíduo herbívoro, ela possui digestibilidade zero. Então, na medida que o teor de lignina aumenta ali naquela estrutura, o que tende a acontecer? O alimento vegetal ele tende a reduzir a sua digestibilidade. E lembrando que a parede celular é uma das características mais marcantes da célula vegetal. Praticamente todas as células vegetais apresentam parede celular. Então, nós temos aqui uma foto de microscopia eletrônica de um vegetal e a gente consegue estar observando a presença das paredes vegetais presentes nessa estrutura. Agora, e a membrana plasmática? Ela tem uma consistência totalmente diferente da parede celular vegetal. Né? Primeiro que ela é lipoproteica. Nós já vimos lá nas aulas de lipídios que ela tem a presença ali de lipídios, principalmente fosfolipídios e glicolipídios ali na sua estrutura. Né? E também a presença de proteínas. Ela permite uma permeabilidade seletiva, ou seja, a troca, né, do meio interno da célula com o meio externo. E aquela estrutura ali, ela é uma estrutura toda fluida, né? Então ela é muito importante dentro desse quesito. As principais funções da membrana: aspectos relacionados ao transporte celular, muito importante, graças a essa permeabilidade seletiva. Além disso, ela é muito importante em questões relacionadas ao reconhecimento e comunicação entre as células. Né? Nós vimos, por exemplo, em que células do sistema nervoso central, elas tendem a se comunicar através daqueles pulsos elétricos ali presentes, graças à presença das membranas. Né? E a questão da individualização, ou seja, de acordo com a característica da membrana, a gente consegue estar relacionando com um tipo específico de célula. Então, as membranas celulares, elas tendem a envolver a célula, definindo os seus limites e mantém as diferenças essenciais entre o citoplasma e o meio presente ali entre as células, né, o meio extracelular. E apresentam, mais uma vez, essa questão é sempre importante da gente poder estar fixando, a questão da permeabilidade seletiva. Aqui é só para a gente lembrar, né? Um dos compostos que está presente na membrana plasmática são os lipídios. Ali nós temos basicamente o quê? Fosfolipídios e glicolipídios. Lembrando que os fosfolipídios são formados por dois ácidos graxos, unido a uma molécula de glicerol e unido a um grupo fosfato. E os glicolipídios, né, que são mais encontrados ali na matriz
extracelular, ele é constituído de um ácido graxo, mais um glicerol e mais um glicídio, né? Mais um carboidrato. Então, aqui nós temos a presença dos fosfolipídios na membrana e a nível extracelular, a gente consegue observar a presença do glicolipídio. E lembrando que, além desses lipídios presentes, nós conseguimos reparar a presença de proteínas presentes nessas estruturas. Nós temos essas maiores conhecidas como proteínas integrais e temos as proteínas periféricas, que são essas estruturas menores. Vocês vão ver quando a gente for tratar de transporte, que essas proteínas elas são muito importantes no processo de transporte, né? Dessa questão dessa permeabilidade seletiva existente entre a membrana. Lembrando, né, isso aqui eu só coloquei para a gente poder relembrar, nós já vimos nas aulas de lipídio, que tanto esses glicerofosfolipídios eles estão presentes tanto em membranas celulares de animais quanto de vegetais. E é uma estrutura muito importante que ela está relacionada com a regulação da permeabilidade da membrana, o transporte, a absorção e o metabolismo envolvendo os ácidos graxos. Então, só para lembrar, né, os glicerofosfolipídios, também chamados de fosfolipídios, são derivados do glicerol, contendo uma molécula de fosfato na sua estrutura e o principal componente lipídico das membranas. Então, basicamente, essa estrutura, uma molécula de glicerol unida a duas moléculas de ácidos graxos, unida a uma molécula de fósforo e unido a um álcool. É a forma, né, dos lipídios dentro do organismo. Nós sabemos que grande parte do corpo, tanto do animal quanto do vegetal e de outros indivíduos, é composto de quê? De água. Nós vimos nas aulas de lipídico o que acontece. A água, ela não se mistura dos lipídios, na gordura, né? Aquela questão. Compostos polares tendem a se misturar em compostos polares. Compostos apolares tendem a se misturar a compostos apolares. Então, na medida que eu tenho uma estrutura apolar dentro de uma estrutura polar, o que acontece? Ela não vai se misturar. Então, como é que faz para que essa estrutura seja carregada dentro do organismo? Elas adquirem esse formato chamado de formato de micela. Então, dentro dessas micelas, nós vamos ter um lado hidrofílico, que é a cabeça, né, que é principalmente aquela estrutura rica em fósforo, e que tende a ter uma maior afinidade com a água, e um lado hidrofóbico, que é aquele lado, né, mais apolar, ou seja, que não tem afinidade com a água. Então, dentro do organismo, nós podemos ter algumas formas de micelas. Podemos ter, por exemplo, nesse formato de lipossoma, onde nós temos um núcleo formado também por agentes, né, hidrofílicos, a micela, que nós já mostramos, e em formato de uma bicamada lipídica, que é o que ocorre nas membranas. Sempre vocês podem reparar com o lado hidrofílico, que tem mais afinidade com a água, voltada para o meio externo, né, tendo contato com o meio líquido. Então, está aqui o formato das membranas. Elas adquirem um formato conhecido como a bicamada lipídica. Então, vocês reparem que os compostos hidrofóbicos, eles tendem a estar junto, em questão de afinidade, e os compostos hidrofílicos mais voltados para o meio líquido.
Só para a gente reforçar, nós temos uma cabeça hidrofílica, que tem afinidade com a água, por isso é que ela está exposta à água, e uma cauda hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, voltada para dentro. Vocês vão ver quando a gente for tratar de transporte entre as membranas, esse formato da membrana ele é muito importante para que possa ocorrer essa permeabilidade seletiva, ou seja, essa troca com o meio extracelular. Lembrando que algumas membranas elas podem ter estruturas distintas em relação aos lipídios, né? Então, por exemplo, células do sistema nervoso central, ao invés de possuir fosfolipídios, elas têm estruturas chamadas de esfingolipídios, né? Conhecidas como esfingosinas. Os esfingolipídios, eles são componentes importantes, principalmente daquelas membranas celulares presentes no sistema nervoso central. Ao contrário dos fosfolipídios, ela não contém o glicerol, né, a molécula de glicerol, e o componente básico é essa molécula aqui de esfingosina, que é essa estrutura que está marcada aqui em cima. E a região apolar da esfingosina é aquela que tem a esfingosina e os ácidos graxos ali presentes. Então, só para a gente relembrar, as três principais subclasses dos esfingolipídios. Esfingomielinas, que está presente ali na bainha de mielina, ali daquelas células do sistema nervoso central. Cerebrosídeos, né, presente ali nas membranas das células nervosas. E os gangliosídeos, que são aquelas que irão se ligar a neurotransmissores durante a transmissão do impulso nervoso, né, que são os receptores de membranas. Foi aquilo que eu cheguei a comentar com vocês da importância, né, da comunicação existente, ou seja, todos aqueles pulsos nervosos, aquela troca de elétrons existentes ali no sistema nervoso central, ele acontece via membrana, e demonstrando mais uma vez o formato de comunicação existente entre essas estruturas. Então, vocês lembram que nós chegamos até a comentar, né, nessa figura aqui, pessoas que possuem esclerose múltipla, o que tem de acontecer? Os neurônios, aquelas células ali presentes no sistema nervoso central, eles tendem a apresentar lesões ali naquela região das membranas. Ele tende a ter uma bainha de mielina ou alterada ou destruída. E aí o que acontece? A mensagem entre as células ali presentes, ela tende a passar de uma maneira lenta, né? Bastante diferente do que acontece com pessoas ou indivíduos que possuem o sistema nervoso normal. Você vê que a mensagem ela passa ali numa velocidade muito grande, né? Estima-se que seja ali de aproximadamente 400 quilômetros por hora, em termos de velocidade. Bom, dentro da membrana plasmática, né, nós temos aí o modelo conhecido como modelo do mosaico fluido, que foi gerado por esses dois pesquisadores aí, o Singer e o Nicholson. Então, nós temos a membrana com essa estrutura, nós já vimos, né, a presença dos fosfolipídios e glicolipídios, aqui presente nessa forma externa. E, além disso, aqui na membrana, nós temos a presença do quê? De proteínas integrais, que são essas maiores, e as periféricas, que são muito importantes no processo de troca, né, de seletividade que vai ocorrer entre essas membranas. Agora, como eu falei com vocês, algumas células possuem algumas especializações presentes nas membranas, o que faz com que a gente consiga estar diferenciando qual tipo celular aquela estrutura pertence. Então, por exemplo, células do epitélio intestinal,
elas tendem a apresentar microvilosidades, que são aquelas estruturas ali na membrana que tendem a aumentar a superfície de absorção. Isso é muito importante para quê? Na medida que elas aumentam a área de contato, isso é muito importante para que possa ocorrer a absorção de nutrientes a nível do intestino. Nós vimos que grande parte dos nutrientes são absorvidos ali no intestino delgado. Na medida que aquelas células presentes ali no epitélio intestinal, elas possuem essas vilosidades que vão estar aumentando a área de contato, isso faz com que a maior quantidade de nutrientes possam ser absorvidos pelo organismo. Então, isso é um processo de adaptação que essas células tiveram. Invaginações, né, presentes ali na bainha. Por exemplo, células renais, principalmente aquelas presentes no canal renal, elas possuem invaginações na sua base. Essas invaginações ela é importante para quê? Para contribuir no processo de reabsorção de água presente ali nos rins, né? Então, isso é muito importante para que possa ocorrer aquela absorção de água ali dos rins. Algumas podem apresentar junções celulares, né? Então, por exemplo, os desmossomos, eles são ricos em substâncias adesivas, que são substâncias que vão proteger o organismo contra a penetração de corpos estranhos. Então, na medida que ali no meio extracelular existe a presença de corpos estranhos, esses corpos estranhos vão se fixar ali naquela célula e impedindo para que eles não possam ser absorvidos. É como se fosse realmente um adesivo, né? A presença de uma cola. Além disso, algumas podem apresentar interdigitações, que ampliam a superfície de contato entre as células. É importante, como se fosse o que nós vimos ali nas microvilosidades, só que aqui em formatos menores. Então, todas essas junções celulares, elas são importantes para quê? Para aumentar a aderência e ajudar na sustentação celular. Além disso, dentro de junções celulares, nós temos aquelas zônulas oclusivas e os nexos comunicantes, que são aquelas estruturas presentes entre aquelas proteínas, né, presentes ali na membrana, aquelas periféricas integrais. Essas zônulas ou junções oclusivas ou junções comunicantes, elas permitem que estruturas presentes ali a nível extracelular possam entrar para dentro da célula e também que aquelas estruturas que não sejam interessantes para que possam estar presentes dentro da célula possam ser levadas para o meio extracelular. Então, vamos fazer um breve resumo disso que a gente falou. A membrana plasmática com relação à sua estrutura. O modelo do mosaico fluido afirma que as moléculas proteicas estão ali aderidas naquela dupla camada lipídica, né, formada basicamente de fosfolipídios, mas possuem, né, a questão de se movimentar, ou seja, a questão da permeabilidade seletiva. Então, a função, basicamente isso, né? Elas conseguem ter aquela questão de permeabilidade seletiva, permite troca do meio externo para o meio interno, mas de uma maneira seletiva, além da questão de reconhecimento e de comunicação celular. E algumas das especializações que podem ocorrer em células específicas são microvilosidades, que nós vimos que tende a ocorrer no epitélio intestinal, servindo para aumentar a superfície de contato e de absorção. Invaginações de base promove o transporte ali da água nos canalículos renais, né? A água que é tão importante, né, para os rins. Os desmossomos e interdigitações, que são aquelas estruturas que servem para promover a adesão
entre as células epiteliais. Bom, dentro da membrana plasmática, nós temos dois tipos de transportes, né? Temos aqueles transportes conhecidos como transportes passivos e transportes ativos. E alguns deles vai depender também do tamanho das moléculas e da quantidade do tipo de molécula ali presente. Lembrando que quando a gente fala de transporte passivo, são aquelas trocas existentes ali a nível de membrana que não vai ocorrer gasto energético. E o transporte ativo são aqueles tipos de transportes que vão ocorrer ali a nível de membrana, onde vai haver gasto energético, ou seja, moléculas de ATP, que são as moléculas básicas de energia, vão ser gastas para que possa ocorrer esse tipo de transporte. Então, pelo fato da membrana permitir a passagem de certas substâncias, mas não de outras, nós falamos que ela é, né, uma membrana. Ela diz que a membrana plasmática ela tende a ser semipermeável, ou seja, ela tem uma permeabilidade seletiva. Então, reforçando mais uma vez, quando a gente trabalha com transporte através da membrana, nós temos dois tipos de transporte. O transporte passivo, que é aquele onde não há gasto de energia, e o transporte ativo, que é onde há gasto energético. O transporte passivo, que é aquele onde não tem gasto energético, é aquele transporte que tende a ocorrer entre duas soluções, que tem por objetivo o quê? Igualar, né, gerar um equilíbrio entre essas concentrações. Lembrando que ele ocorre sem o gasto de energia e se divide em dois tipos. Processo de difusão, que é o que a gente chama de difusão simples, e conhecido também um outro tipo de processo chamado de osmose. Então, aqui nós temos, por exemplo, um esquema de um transporte passivo, conhecido como difusão simples. Temos dois meios, você vê que na medida que esses dois meios estão desequilibrados, ao longo do tempo eles tendem a atingir um certo equilíbrio, né? A nível de membrana, o que faz com que ocorra esse equilíbrio? Principalmente essa semipermeabilidade, né? Essa permeabilidade seletiva presente ali nas membranas. Então, dentro do processo de difusão, nós temos dois tipos. A simples, como eu já falei com vocês, e a facilitada. A simples é quando o soluto ele vai estar penetrando na célula quando sua concentração é menor no interior celular do que no meio externo. Ou seja, na medida que o meio externo ele é mais rico em tal substância do que na célula, aquilo ali tende a se igualar. E ele tende a sair da célula no caso contrário. Quando na célula tem um excesso em relação ao meio externo, vai ocorrer o transporte a nível intercelular para nível intercelular. E lembrando que não ocorre consumo de energia. A difusão facilitada é aquele processo onde algumas substâncias, como glicose, galactose, que são carboidratos, né? Nós já vimos nas aulas de carboidrato, e alguns aminoácidos são grandes em relação aos poros da membrana. Por isso que eu coloquei ali naquela questão de transporte que o tamanho da molécula ela vai influenciar. Porque quando a molécula é muito grande, ela não vai conseguir se infiltrar naqueles microporos presentes entre aquelas camadas lipídicas da membrana. Então, dessa forma, vai ser necessário que o quê? Que eles utilizem aquelas proteínas ali presentes, principalmente as proteínas integrais, para que essas estruturas possam passar ali através delas. Lembrando, né, que
não só os poros da membrana vai influenciar nesse transporte. Lembrando que muitas vezes aquela estrutura elas são formadas por lipídios e pode ser que algumas dessas substâncias tenham incompatibilidade, né? Seja uma estrutura polar que não consegue estar ali se dissolvendo em estruturas apolares. Então, por isso que é tão importante aquela presença daquelas proteínas que são proteínas conhecidas como proteínas carregadoras, né? Ou então chamadas de proteínas transportadoras, que vão fazer com que essas substâncias mais complexas possam estar adentrando, ser transportadas para dentro da célula via processo de difusão facilitada, que é um processo também que não ocorre gasto energético. Então, está aqui, ó, só para a gente entender melhor isso que eu falei dentro do processo de difusão facilitada. Então, aquelas estruturas ali presentes no exterior da célula, muitos deles carboidratos, eles vão adentrar dentro dessas proteínas carregadoras e essas proteínas elas vão servir como se fosse uma fonte, né? Um carregador mesmo, vai estar carregando essa estrutura para dentro do interior da célula. Bom, o outro processo que ocorre sem que ocorra gasto energético é o que é conhecido como osmose, né? Esse termo osmose vem do termo osmose, que é o quê? Empurrar. É um fenômeno de difusão em presença de uma membrana semipermeável. Então, no processo de osmose, o que ocorre? Duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por uma membrana que tende a sofrer permeabilidade ao solvente ali presente e tende a ser praticamente insolúvel ao soluto ali presente no meio. Então, o que tende a ocorrer? Ocorre uma passagem do solvente, de onde está em maior quantidade, que é o que a gente chama de uma solução hipotônica, para onde está em menor quantidade, que é aquela solução hipertônica. Então, o que acontece? Vai da solução hipertônica em relação à solução hipotônica para poder gerar aquele equilíbrio que nós já vimos. Aonde que acontece muito isso? Várias células, né, presentes dentro do organismo. Por exemplo, células do sangue. É comum nós nos depararmos com esses três tipos de situação. Em um meio hipertônico, você vê que tende a acontecer? A célula ela tende a se igualar com o meio externo, então tende a apresentar no seu interior menor quantidade de solvente. O meio isotônico, que é aquele meio equilibrado, e o meio hipotônico, ou seja, quando o excesso presente no meio extracelular tende a se adentrar dentro da célula. Muitos desses meios hipotônicos podem gerar até lises, né, rompimento de células ali dentro do organismo. E no meio vegetal, pode acontecer isso? Pode. Só que no meio vegetal é mais raro a gente ver a lise, ou seja, o rompimento da célula. Por quê? Porque as células vegetais elas possuem a presença da parede celular vegetal. Então, a parede celular vegetal ela exerce uma resistência. Então, muitas vezes a gente não vê o processo de lise, né, de rompimento ali da célula presente. Além disso, células vegetais elas apresentam essas estruturas chamadas de vacúolo. O vacúolo eles são estruturas muito importantes para quê? Para fazer com que acumule água dentro das plantas. Isso é muito simples da gente reparar, né? Quando a gente uma planta ela está muito tempo sem água, o que tende a acontecer? Ela tende a murchar. Ela fica mais ou menos suas células nesse formato aqui, ó, plasmolizado. Na medida que eu adiciono água, ela tende a voltar para o seu aspecto normal.
Agora, lembrando que ela não pode ficar muito tempo sem receber água, até que chega uma hora que ela não consegue mais se recuperar. Isso é o que a gente chama de ponto de murcha, né? Que é aquele período que a planta ela consegue ficar um tempo sem receber água. Na medida que aquele tempo vai se prolongando, ela não consegue mais se recuperar e tende a morrer. Bom, além disso, nós temos o transporte ativo. O transporte ativo é aquele onde irá ocorrer gasto energético. Então, dentro do transporte ativo, nós podemos definir como o quê? É aquele que ocorre a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Só que lembrando que nesse processo irá ocorrer gasto energético. Um desses, dos exemplos que nós temos, que nós vimos na aula de minerais, principalmente quando a gente falou sobre sódio e potássio, é o que? Conhecido como bomba de sódio e potássio. Vamos lembrar o que é a bomba de sódio e potássio? Lembrando que é um tipo de transporte que se dá quando íons, como o sódio e o potássio, têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. São dois elementos extremamente importantes a nível celular. Só que o que acontece? A concentração deles ali dentro tem que estar na concentração correta. Então, geralmente, o excesso de sódio presente dentro da célula é jogado para o meio extracelular, é jogado para fora, e a necessidade de potássio presente no meio extracelular é levado para dentro da célula, né? Então, a gente encontra concentrações diferentes, tanto dentro e fora da célula, para o sódio e para o potássio. Então, como eu acabei de falar, na maioria das células dos organismos superiores, a concentração do sódio tende a ser bem mais baixa dentro da célula, ou seja, a nível intracelular, do que a nível intercelular, né? Ali fora do ambiente celular. E o potássio ele tende a apresentar a situação inversa. A sua concentração tende a ser maior dentro da célula do que no meio extracelular. É basicamente isso aqui, esse esqueminha, né? Através daquelas proteínas carreadoras, né, de estruturas que auxiliam como carreadores presentes dentro da membrana, o que é que nós temos? O excesso de sódio presente dentro da célula é levado para fora. E o potássio presente ali no exterior da célula é levado para dentro da célula. Lembrando que para que isso possa ocorrer, é necessário que ocorra um gasto de energia, ou seja, vai necessitar de gastos de ATP. E esse transporte através da membrana, ele pode ocorrer da seguinte forma, esse transporte ativo. Através do processo conhecido como endocitose, onde irá ocorrer dois tipos de processos, a fagocitose e a pinocitose, ou o transporte conhecido, né, ativo como exocitose. Vamos ver o que caracteriza cada um. A endocitose é aquele processo em que bolsas se formam por invaginações da membrana englobando materiais externos. Então, aqueles materiais externos que são necessários para as células, eles vão ser englobados e, com isso, a célula consegue jogar aquele material para dentro dela. Agora, e a pinocitose? A pinocitose, geralmente, ela vai estar englobando aqueles elementos com fluido mais líquido, né? E a endocitose são aqueles, a fagocitose é aqueles com teor mais sólido. Então tá aqui, ó.
A fagocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas denominadas pseudópodes, engloba no seu citoplasma partículas sólidas, né? Como se fosse uma invaginação. A célula vai aumentar a sua superfície de contato e vai estar englobando aquela substância que ela precisa para o seu interior, né? Como se fosse um aumento na expansão da membrana para poder colocar essa estrutura para dentro da célula. E a pinocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças às delgadas expansões do citoplasma, engloba gotículas de líquido. Então, a fagocitose geralmente são estruturas mais sólidas que vão ser englobadas. A pinocitose são estruturas mais líquidas. Então, está aqui, ó. Fagocitose. O que tende a acontecer? A membrana plasmática ela tende a se expandir e vai estar englobando elementos, né, partículas sólidas que são importantes a nível celular. E a pinocitose é o mesmo processo, a membrana se expande e englobando substâncias mais líquidas ali presente. E a exocitose? Certas substâncias que devem ser eliminadas dentro das células podem ser ali temporariamente armazenadas, né? E aí o que vai ocorrer? Na medida que essas substâncias estão ali presentes, elas têm que ser expulsas do meio celular, pois senão o que tende a ocorrer? Vai causar prejuízo ali dentro do processo celular. Então, esse processo é chamado de quê? De exocitose. Então, a exocitose vai ser o quê? A liberação daquelas estruturas, né, que estão ali presentes dentro das células que podem causar algum dano a nível celular. Então, por exemplo, quando proteínas estão sendo produzidas ali dentro da célula, pode ser que tenha alguns compostos que são utilizados naquela produção que o excesso deles cause algum prejuízo celular. Então, o que tende a acontecer? Esses compostos são expulsos para o meio extracelular. Assim como pode ocorrer na vesícula ali presente também. Eles tendem a ser expulsos, né, esses sinalizadores dali daquela estrutura, principalmente a nível de complexo de Golgi. Bom, para a gente poder finalizar, dentro da membrana, nós temos também aqueles envoltórios externos, ou seja, presente na parte externa da membrana plasmática. Nós temos o glicocálix, além do glicocálix, as paredes celulares, que estão presentes tanto em bactérias quanto em vegetais e em fungos, né, como nós já vimos. O glicocálix, ela é muito presente, né, e muito característica em células animais, pois elas tendem a apresentar um revestimento externo que está intimamente associado à membrana plasmática. E, geralmente, esse glicocálix ele é constituído de quê? De glicoproteínas, que são moléculas de glicídios, né, de carboidratos associados a proteínas, e por glicolipídios, que são moléculas de glicídios, né, de carboidratos associados a lipídios. Essas glicoproteínas e esses glicolipídios, eles tendem a se entrelaçar, formando uma espécie de malha protetora, né, externa à membrana, chamada de glicocálise. Então, além dele aumentar a superfície de contato da membrana, né, para poder permitir com que ocorra maior transporte entre nutrientes ali na sua estrutura, ele também adquire um formato protetor. Ele auxilia também na proteção de corpos
estranhos ali presentes para que eles não possam chegar até a célula. Então, só para reforçar, mais uma estrutura de glicocálice, né, para a gente poder estar visualizando. Eles são bem característicos, presente ali no meio externo da membrana. E com relação à parede celular, nós podemos ter a presença delas também em bactérias, né? A parede celular bacteriana, lembrando que ela é uma estrutura complexa, bastante resistente, e ela muitas vezes é que gera o formato presente dentro daquelas formas que nós vimos das bactérias. Então, por exemplo, em formato de coco, a parede celular geralmente ela tem aquele formato mais esférico. O bacilos, a parede celular tende a apresentar um formato mais alongado. E a principal função da parede celular a nível de bactéria é evitar com que a bactéria se rompa. Ela estoura quando submetida principalmente a ambientes hipotônicos, ou seja, evitando com que ocorra um extravasamento do excesso de líquido ali presente dentro desses indivíduos. Então, está aqui presente, nós temos uma estrutura bacteriana que, além da presença da membrana plasmática, que está aqui presente, a gente consegue ver essa estrutura que está aqui nesse verde mais escuro, que é a parede celular bacteriana. Lembrando que essa parede celular bacteriana ela difere, em termos de constituição, de outras paredes celulares. Ela é basicamente formada por peptídeos e carboidratos, chamadas de peptídeo-glicanos. Em fungos, a gente vai ver parede celular formados principalmente por quitina. E nos vegetais, nós já vimos basicamente celulose, hemicelulose, pectinas e lignina. E nos vegetais, para a gente poder encerrar, elas apresentam um envoltório externo espesso e resistente, que é o que a gente chama de parede celulósica. E a principal função das paredes das células vegetais é dar o quê? Rigidez ao corpo das plantas. Nós vimos que elas são importantes também de evitar com que aquelas células possam se romper. Está aqui uma célula vegetal. Você vê que todas aquelas estruturas complexas presentes em organismos eucarióticos, mas delimitados por além da membrana com a presença da parede celular vegetal. Lembrando que essa parede celular vegetal ela pode ser primária e secundária. Então, essa parede celular vegetal, para a gente poder conceituá-la, ela é o quê? Ela é uma estrutura produzida pela célula que se localiza ali fora da membrana plasmática. Ela está presente em praticamente todas as células vegetais, tendem a apresentar parede, e ela possui alguns aspectos econômicos. Por exemplo, grande parte da produção de madeira que a gente tem, daquela parte conhecida como madeira, é constituída de quê? Da parede celular vegetal. Produção de celulose, muito importante na fabricação de papel. Fibras, para a produção de tecidos. Cortiças, muito utilizadas em vinho. E aqui, nessa estrutura, o que a gente tem? A gente tem a questão da formação de paredes secundárias, que tendem a aparecer na medida que a planta envelhece. Além dessas importâncias econômicas, nós estamos vendo aqui, vamos jogar agora para dentro da nossa área, nós já vimos a importância desses carboidratos conhecidos como carboidratos estruturais, fibrosos, entre eles está a parede celular vegetal, que é rica em celulose, hemicelulose, pectina e lignina para nutrição de animais herbívoros, que são animais que possuem associação com micro-organismos ali presentes dentro do trato digestivo,
que atuam numa função ali de simbiose, auxiliando na quebra desses compostos, né, ricos em celulose e hemicelulose, e gerando produtos da fermentação que são utilizados como energia para animais herbívoros. Ok, gente? Então, a aula de hoje ela era sobre isso. Muito do que nós já trabalhamos, vimos nessa aula de hoje, vocês já viram, né? Foi mais para fixar conceito. E aí, a partir das próximas aulas, nós vamos estar trabalhando com as rotas metabólicas para a gente poder estar fechando o nosso conteúdo. Tem alguma dúvida?